Bom, agora o nosso próximo momento vai ser falar sobre o futuro do trabalho. E para estar fazendo essa apresentação, conduzindo essa apresentação, eu convido o Alexandre Fernandes, que é diretor executivo do Viva Lagos. Boa tarde. Queria começar aqui a minha apresentação, não tem como não agradecer aí mais uma vez a parceria. Eu, como ela falou, sou diretor executivo da Viva Lagos, coordenador regional do Viva Rio. Há 17 anos eu estou nessa trajetória e eu coordeno uma filial do Viva Rio em Macaé, no interior do estado. E lá foi quando a gente começou essa relação com a BRH. E aí queria agradecer aqui ao Raul Machado, à Lúcia, diretores do núcleo de Macaé lá da BRH, e agradecer imensamente a parceria e todo o apoio que a doutora Magda deu e tem dado a essa relação. Ela participou de um evento que a gente fez nesse mesmo formato em Macaé no final de setembro, e aí houve uma provocação do Rubem para mim: conversa com a BRH, vamos fazer no Rio, não tem sentido a gente não fazer no Rio de Janeiro, já que é um tema que faz sentido e que está na agenda e no imaginário de todo mundo. Houve aqui um sentimento um pouco delicado com o nosso público interno do Viva Rio, né, os nossos colegas aqui, porque muita gente queria participar. Então eu queria avisar já para os colegas do Viva Rio, quem é do Viva Rio que não pôde estar aqui hoje, que a gente vai depois estar fazendo um evento para o grupo interno, convidar a doutora Magda, para a gente poder estar se aprofundando nesse tema que é tão importante. Mas sem delongas, a ideia aqui rapidamente é dar uma pincelada sobre a visão do Viva Rio com relação ao futuro do trabalho, no momento que a gente está tendo, no nosso entender, uma mudança de paradigma, né? E que esse paradigma está mudando e nos preocupa que a crise meio que mascara isso. O discurso oficial é que o problema do desemprego vai passar quando a crise passar. Vamos resolver o problema da economia, vamos deixar as empresas voltarem a contratar, a investir, que o emprego voltará naturalmente. Será que vai voltar todos os empregos foram perdidos? Será que esse é o nosso momento? Então, a ideia é um pouquinho passar sobre isso. Bira, você me ajuda aí? Ah, não, está aqui na minha mão, gente, desculpa. Então, gente, o Viva Rio, ele funciona um pouco como uma caixa de ressonância da sociedade. Desde a sua fundação, da origem, foi um pouco entender essa dor, que começa lá com a violência, passa pela questão das drogas, e hoje, no nosso entender, uma grande dor hoje da nossa sociedade é o problema do trabalho. E eu não vou falar de emprego, eu estou falando de trabalho. No nosso entender, como organização social, o trabalho dignifica e dá cidadania. É aquela cena clássica nas comunidades que, na hora que tem uma batida policial, o cara tira a carteira de trabalho do bolso para provar que ele não é bandido, que ele é trabalhador. É a questão do direito à cidadania e dignifica. E essa mudança de paradigma, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é uma grande ameaça. E eu queria falar um pouquinho do Jorge, que eu conheci no Complexo do Alemão, em abril do ano passado, quando a gente estava fazendo uma discussão sobre o futuro do trabalho e alguns programas do Viva Rio de geração de trabalho e renda. E o Jorge, que é pintor há 10 anos, da comunidade, já tendo passado por grandes construtoras que estavam no Projeto Olímpico e tudo mais, estava mais de um ano desempregado. E o que me marcou nessa conversa com o Jorge foi o olhar e o sentimento do Jorge de impotência. Porque ele estava seguindo o roteiro que a gente está acostumado: distribuir currículos, falar com amigos e parentes, procurar as agências governamentais e não governamentais, a internet, para tentar achar um emprego, e ele não conseguia. E meio assim, aquele desespero, casado, um filho chegando, o que eu faço? Essa era a grande pergunta do Jorge. Alexandre, me ajuda, o que eu faço? E isso fica assim ecoando dentro de uma organização como o Viva Rio, porque sempre foi uma instituição proativa, de propor, de provocar. Então, a gente começou a cada vez mais se aprofundar no tema do trabalho, como sendo um tema hoje fundamental.
E essas mudanças de paradigmas começam, a gente coloquei aqui o que é o tema principal aqui da nosso encontro, que é a mudança do marco legal. Uma legislação da década de 40, num mundo totalmente novo, numa sociedade totalmente nova, e que precisava, no nosso entender também, sem entrar no mérito, de um aperfeiçoamento, de uma modernização, de uma atualização. Mas vou deixar esse assunto para os nossos especialistas. E aí tem vários temas, gente. Eu não quero me alongar muito aqui, mas só para dar uma pincelada rápida, a gente tem que começar a falar sobre a longevidade do trabalhador. Cada vez mais a nossa sociedade está envelhecendo, graças a Deus, com saúde. E como o Paulo me ajudou aqui, me deu a deixa, já há algum tempo as pessoas não se aposentam mais normalmente para vestir o pijama ou para ir pescar, fazer um hobby. As pessoas continuam trabalhando, mesmo aposentadas, ou por uma opção ou por necessidade. Então, só que a gente não vê processo seletivo para jovens de mais de 50 anos. Né? A gente tem um paradigma aí para romper, que é essa lógica que o mercado atua tendo aí um divisor de águas na faixa etária que às vezes é muito cruel. Além disso, a gente está sendo invadido por novas gerações. Acho que esse tema já está bem recorrente. Eu sei que no CONAR esse ano teve uma discussão interessante sobre as novas gerações. E uma coisa que eu queria colocar sobre as novas gerações, e não vou entrar aqui no detalhe, porque tem muito conteúdo aí disponível no próprio internet, mas o detalhe que eu acho significativo é o seguinte: antigamente, a média era 25 anos que a gente começava a entender uma mudança de comportamento de uma geração para outra. E hoje passou para 10. Então, assim, a gente já está falando da geração Z, e aí a pergunta agora é como é que vai chamar a próxima geração, né? Aí tem um especialista que está dizendo que a próxima geração vai chamar A de novo. Mas o principal é que existe uma expectativa que não é uma mudança de geração, mas uma mudança de civilização. Porque nós estamos tendo um momento de mudanças muito profundas no que diz respeito ao comportamento. E aí tem muito a ver com novas tecnologias. E aí, para ficar muito sucinto também, porque um dos temas que eu acho que a gente vai fazer, que a gente com certeza vai fazer com a BRH para discutir, é o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho. E aí, como que a gente transforma a ameaça numa oportunidade, né? O passivo num ativo. E no caso das novas tecnologias, tem um dado que eu achei muito interessante, que eu queria compartilhar, que é o seguinte. Quando surgiu o rádio na civilização, quando surgiu o rádio, né, foi inventado, nós demoramos, essa tecnologia demorou 38 anos para acessar 50 milhões de usuários. Tá? A TV demorou 14 para 50 milhões de usuários. A internet demorou 4. O Facebook 3. O Twitter demorou 9 meses. O Instagram demorou 6 meses para acessar 50 milhões de usuários. Aquele aplicativo do Angry Bird, né, aquele joguinho, demorou 36 dias. E o Pokémon atingiu 50 milhões de pessoas em 22 dias. O que a gente percebe claramente é que a tecnologia gera uma aceleração, né, no acesso, na conexão, na apropriação dessas novidades, dessas novas tecnologias, que é fundamental a gente estar procurando de alguma forma acompanhar isso que faça sentido. E aí aqui a gente entende que tem que ter um processo de repensar o trabalho. Se a gente entender que nós estamos vivendo uma mudança de era, talvez até de civilização, o modelo tradicional de trabalho, será que vai ser o modelo do futuro? Até porque o emprego, né, que é hoje a forma predominante do trabalho, ele vem na Revolução Industrial, tem aproximadamente 200 anos. Então, na história da humanidade é algo muito recente. E aí, uma coisa que nos parece muito importante é conseguir mudar uma questão que é cultural, que a gente está acostumado que emprego não é a única forma digna de trabalho. Né? A gente está vendo aí o surgimento de novas profissões, de novas... Né? Hoje tem um cara que é youtuber, tem um cara hoje que faz só transmissão pela internet de podcast, e por aí vai. Então, assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que está exterminando algumas carreiras,
vai abrir portas para novas, né? Tem um estudo muito interessante que mostra que as crianças que hoje estão entrando no ensino fundamental, mais de 50% delas vão trabalhar em profissões que ainda não surgiram. Mecânico de drone, né? Tem umas coisas que até então nunca existiu. Se você procurar no CBO, você não vai achar. E, gente, trabalho não é tortura, né? A relação nossa com o trabalho deveria estar ligado com algo sublime, de realização, de propósito, de sentido. E é muito comum a gente ver aquela síndrome da vinheta do Fantástico, né, de domingo à noite, em que as pessoas começam aquele processo de sofrimento, aí sofrem 5 dias para ter um certo prazer 2 dias na semana. Tem alguma coisa errada aí nessa matemática, né? E aí, com uma certa ousadia, a gente quer colocar aqui, é meio de compartilhar, né, e um pouco essa visão, né? E pensando num novo formato de trabalho, tem que repensar o formato de educação. Não nos parece que tem nenhum sentido, na era da informação, do conhecimento, onde a gente, através do celular, qualquer um tem acesso a qualquer informação em questões de segundos, que o modelo educacional continua sendo muito alicerçado na transposição de informação, de conteúdo. A gente tem cada vez mais, essa é a nossa visão, apostar no desenvolvimento de habilidades. Até porque tudo aquilo que é padrão, que é sistêmico, que é cíclico, a tendência é de ser automatizado. Pela inteligência artificial, pela robótica. O que nos salva? Aquilo que é meramente humano, que é intrinsecamente humano. São as habilidades como negociação, como mediação, como oratória, empatia. É tudo aquilo de improvisação, criatividade, que a máquina ainda não faz. E aí é importante que esse trabalhador do futuro se aproprie dessas novas tecnologias, que isso passa a ser um ativo seu. E a gente hoje tem um fenômeno muito interessante, que pela primeira vez na história da humanidade, nós temos 5 gerações convivendo juntas no mesmo ambiente de trabalho. Você tem as gerações, o Baby Boomers, você tem geração X, geração Y, geração Z, todas essas gerações com valores, com modelos, com visões de mundo diferentes, convivendo. E aí é um grande desafio para a gestão de RH, gestão de pessoas, fazer com que essa banda toque, que isso... Quando eu falo aqui de se apropriar das tecnologias, na visão do Viva Rio, o grande desafio não é para vocês se apropriarem dessa tecnologia. A preocupação nossa é com o andar de baixo, gente. É a galera que é o pedreiro, é o pintor, é o diarista, é quem está hoje numa situação de extrema vulnerabilidade social, que hoje está muito mais preocupado, em vez de saber aqui sobre as novas tecnologias, está fugindo da bala perdida. Então, assim, como é que a gente, enquanto sociedade, promove um processo de inclusão desse trabalhador para esse novo modelo de trabalho? O Viva Rio lançou um programa esse ano, aqui no Rio de Janeiro, no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, que chama Viva Pro. Esse Pro é de profissional, que é um aplicativo no celular que tem como objetivo conectar pessoas, resolver problemas e criar oportunidades. Um dos eixos do Viva Pro é exatamente conectar quem está precisando de resolver algum problema. Por exemplo, quero fazer um book de fotos para o meu filho, para a minha filha que está fazendo 15 anos. Ou vou fazer uma festa, quero contratar um churrasqueiro, ou preciso de um pedreiro. E você conecta, não é um balcão de empregos, mas é uma plataforma para poder conectar pessoas que estão precisando de trabalho. Entendeu? É bastante interessante, e um dos eixos desse programa do Viva Rio, a gente está apelidando de EduPro, que é um programa é uma escola de negócios para essa galera, para poder eles estarem absorvendo habilidades e competências do mundo dos negócios, de empreendedorismo, tudo isso que possa facilitar o desenvolvimento das suas atividades. Isso daqui para mim é fundamental nessa minha fala aqui hoje, gente. Já estou terminando. A gente vive um mundo, né? Essa teoria aí veio da escola de guerra americana. Eu não sei, todo mundo aqui já conhece, já ouviu falar do VUCA.
Mas é muito interessante, a gente vive exatamente isso hoje, né? Um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, a nossa aposta é que você tem que se conectar com sua arte. E aí eu estou falando de arte, estou falando de propósito. Aquilo que realmente te mexe, que é aquilo que faz sentido para você. Que te dá prazer acordar segunda-feira cedo para ir trabalhar. Porque enquanto a gente está nessa busca, e aí está meio perdido nisso, num mundo cada vez mais VUCA, a gente vai ter dificuldade de ter sucesso, de construir algo que complemente. Aí eu tomei a liberdade de colocar... gostou da foto, gente? Tá bonito? Ué. O Viva Rio se interessa por temas de grande relevância para a sociedade, e essa é uma ideia muito central da instituição, né? Buscamos jogar luz nos problemas para propor soluções que ajudem a construir uma sociedade mais justa e democrática. Obrigado, gente.